Essa é a banda Master. Os caras feras, véio. Muito bom, hein? Deus abençoe vocês, queridos. Obrigado por nos abençoar. Igreja, convido os irmãos e as irmãs a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 13, que a gente vai ler do verso 36 ao verso 38. O momento em que Jesus está anunciando que ele vai morrer na cruz do Calvário. Ele está partilhando isso com seus discípulos e ele vai ter um diálogo muito importante com Pedro. João 13, 36 a 38. Diz assim o Evangelho: Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: Para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: Você dará a vida por mim? Em verdade lhe digo, que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Rapaz, que diálogo, hein? Vamos ler o finalzinho ali, a parte da pergunta do Pedro? Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: Você dará a vida por mim? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Vamos orar? Pai, estamos diante do Teu Evangelho, as Tuas palavras, e pedimos para que os nossos ouvidos possam Te ouvir, para que os olhos do nosso coração possam Te enxergar nessa noite. Mais do que ler, nós queremos experimentar daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite preciosa. Faz isso comigo, faz isso com a Tua igreja, nos ilumina pelo Teu Espírito. É o que nós Te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmão, irmã, um dos nossos grandes problemas para a nossa vida como um todo, a nossa vida, que obviamente traz impactos para a nossa vida espiritual, é um problema chamado idealização. Idealização. Nós, enquanto seres humanos, nós somos pessoas dotadas com a capacidade de idealizar as coisas. Idealizar as coisas. E essa idealização, ela nos faz muito mal. Muito mal. A gente idealiza tantas coisas na nossa vida. Uma delas, por exemplo, é a nossa família. A gente idealiza a nossa família. Hoje tive a alegria de ter uma conversa com um jovem casal que quer se casar, e eu falando com eles, me recordei do meu próprio momento ali pré-nupcial, os anos antes, os meses antes do casamento. E a gente idealiza aquela família perfeita, a gente idealiza que não vai ter problema, a gente idealiza que tudo vai ser um mar de rosas, a gente idealiza que a gente vai ser, sabe, vai ser tudo 1000 maravilhas. Não vai ter problema, não vai ter dificuldade, não vai ter luta. A gente idealiza aquela família doriana do comercial, sabe? Aquela ilusão, a gente idealiza isso. A gente idealiza o nosso papel dentro daquela respectiva família, o marido maravilhoso, espetacular, né? O Rodrigo Hilbert, que eu vou ser, né? Quem conhece o Rodrigo Hilbert lá do canal, o cara lá fala, a filhinha chega, papai, eu queria tanto uma bicicleta, calma aí, o papai vai construir a bicicleta. Que pai, hein? Olha que pai maravilhoso. Ah, puxa vida, a gente podia ter outra casa. Não, eu vou construir a casa agora. O cara vai lá na oficina dele e faz as coisas. Fazer um arroz com feijão, mas eu vou fazer o meu fogão. É o Rodrigo Hilbert. Aí você idealiza, você acha que você vai ser o Rodrigo Hilbert, né?
Às vezes a mulher idealiza você como marido, achando que você vai ser o Rodrigo Hilbert, que é o mais comum. Difícil. Idealização. A mulher idealiza o parto. Vai ser normal, eu quero o parto normal, vai ser desse jeito, vai acontecer assim, eu vou viver aquela experiência. E às vezes não vai do jeito que idealizou. Idealiza a maternidade, a paternidade, idealiza os filhos que eu vou ter. Filhos espetaculares, filhos perfeitos, filhos, sabe, educados, filhos que no culto eles não vão dar um pio no culto, que eles vão estar adorando ao Senhor, com as mãos levantadas para o céu. Idealiza os filhos que a gente vai ter. Filhos que vão tirar notas boas na escola, que vão passar de ano, que vão ser bons profissionais, que vão casar, que vai viver uma vida maravilhosa, tudo naquele cronograma idealizado que você já fez, com todos os marcos ali, como tudo exatamente vai acontecer. Idealização. A gente idealiza a nossa profissão. Eu vou ser isso, eu vou conseguir isso, eu vou conquistar aquilo, eu vou chegar naquele cargo, eu vou ter aquele salário, eu vou estar naquela área, eu vou fazer aquilo que eu amo. Às vezes eu falo com meu pai, eu falo assim, por que você escolheu fazer matemática na faculdade? Ele, sei lá, sei lá. Eu era bom de conta, fui fazer matemática. E a vida foi levando, mas às vezes a gente idealiza que a gente vai ser A, que a gente vai ser B, que a gente vai ser C, que a gente vai ter aquele tipo de carreira lá. Idealizações. A gente idealiza, portanto, o nosso futuro. No futuro eu vou ter isso, no futuro eu vou fazer aquilo, no futuro eu vou ser assim, no futuro eu vou ser assado. Idealização. Idealiza a igreja. Idealiza a igreja. A igreja, ela vai ser assim perfeita, a igreja não vai ter problema, a igreja vai ser todo mundo assim, sabe, vivendo como que no céu aqui na terra. As pessoas vão ser assim angelicais. Ninguém pisa no calo do outro, ninguém dá uma palavra ríspida para o outro. A igreja é um negócio assim absolutamente perfeito. O pastor é um anjo da comunidade. O pastor sabe, não erra, o pastor não falha, o pastor é o homem de Deus, assim, todos os detalhes, é o pastor. Idealiza a igreja, idealiza tudo. A gente idealiza a nossa vida espiritual. Vou ter mais intimidade com Deus, vou ler a Bíblia inteira em um ano, vou orar de madrugada, 6 meses às 3 da manhã, vou acordar para orar. Celso está rindo, já tentou fazer, Celso. Idealiza como que vai ser a nossa vida espiritual, como vai ser a nossa vida de oração, a nossa vida devocional, a nossa caminhada com Jesus, o tipo de discípulo que a gente vai ser, o que a gente vai servir, como que a gente vai servir no reino. Eu vou ser um missionário, eu vou ser um pastor, vou ser um profeta, sei lá. Idealiza como vai ser essa caminhada. E no final das contas, a gente idealiza nós mesmos. Nós idealizamos uma pessoa que nós queremos ser, que nós imaginamos ser, que nós colocamos lá no alto, né? A expectativa em relação a esse eu. E a gente vive achando que esse eu existe, que esse eu é um eu real e que a gente vai chegar lá. O que é idealizar? Idealizar, meu irmão e minha irmã, se vocês me permitirem uma definição, eu diria que é uma mentira colossal que nós contamos para nós mesmos e acreditamos. A idealização é uma mentira colossal que a gente conta para nós mesmos e nós acreditamos na mentira. É aqui que está o problema da idealização, porque você imaginar algo, um caminho, um norte, ter uma referência, tá jóia. Agora, você acreditar nessa idealização, nessa coisa colossal, nesse ideal, e acreditar que é possível você chegar lá, você ser isso, isso é a idealização. E eu quero te dizer desde já, meu irmão e minha irmã, pare de idealizar.
Pare de contar mentiras colossais para si mesmo e acreditar nessas mentiras colossais. Pare com essa coisa de idealização. Porque no texto que nós lemos, nós temos uma pessoa, um personagem importante nas Escrituras, no ministério de Jesus, que foi Pedro. E Pedro, ele caiu nessa armadilha. Ele idealizou. E ele se auto-idealizou, né? Ele contou para si mesmo uma mentira colossal que o Pedrão lá acreditou. Ele acreditou que ele era esse discípulo maravilhoso, espetacular, essa pessoa assim absolutamente significativa na vida de Cristo, absolutamente diferente dos outros, coitados, né? Mas o Pedro achou que ele era o cara, que ele era o mito, que ele era o suprassumo do discípulo de Jesus de Nazaré. E ele disse para Jesus nesse diálogo, Jesus está falando, explicando ali mais ou menos o que vai acontecer. Jesus, para onde você está indo? Pode me falar que eu vou junto, porque eu darei a minha vida por ti. Olha aqui, eu darei a minha vida por ti, Jesus. E aí Jesus vem e diz para ele, fala assim, olha, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Você me negará 3 vezes. Jesus puxa o tapete da idealização do Pedro. Jesus, ele traz o Pedro para o chão. Jesus, ele acorda Pedro do sonho, dessa ilusão que ele está imaginando, idealizando. Jesus confronta o Pedro com a mentira colossal que o Pedro acreditou, contando para ele mesmo. Então aqui está um elemento fundamental para a gente refletir nessa noite. Por que a gente tem que parar de idealizar? Porque a gente tem que parar de viver uma mentira. A gente tem que parar de idealizar porque a gente precisa voltar para a realidade, para o mundo real. A gente tem que parar de idealizar as coisas para a gente poder viver a vida numa perspectiva um pouco mais concreta do que ela realmente é. Porque quando a gente idealiza, nós entramos no rumo de vivenciarmos mentiras, engano. E tem coisa mais feia do que essa? Imagina só você na situação de Pedro dizer para Jesus, falar, eu vou dar minha vida por você. E Jesus falar assim, cara, acorda meu, você não vai, você vai me negar daqui a pouco. Você está viajando. Você não está entendendo quem você é. Você não está discernindo quem é o seu verdadeiro eu. Você está se auto-enganando, você está mentindo para si mesmo, Pedro. Você não entendeu ainda suas fragilidades, você não entendeu suas limitações, você não entendeu o ser humano que você é. E é feio, porque quando a gente idealiza, a gente corre o risco de pagar esse mico aqui, de começar a dizer coisas e falar coisas, e expressar realidades e coisas que absolutamente não estão conectadas com o chão da vida e da realidade. Então nós precisamos parar de idealizar em primeiro lugar para isso, para a gente parar de viver uma mentira. Se você começar a idealizar a sua vida, idealizar seu papel na sua família, idealizar a sua profissão, idealizar a igreja, idealizar você mesmo, idealizar a sua vida espiritual, você viverá uma mentira, uma mentira. E às vezes nessa idealização dentro da vida espiritual, a gente olha para a vida dos outros, a gente olha para a vida das pessoas, e a gente fala assim, nossa, olha como que esse aí é, eu não sou assim. Olha como que esse aí vive, eu não vivo assim. Olha o que aconteceu com esse aí, jamais aconteceria isso comigo. Cuidado, isso é idealização, você está se superestimando. Isso não tem gosto, não tem sabor, não tem cheiro de evangelho. Porque no evangelho a gente aprende como Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 10, 12. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Olha só que ensinamento do apóstolo Paulo fundamental para a gente discernir que a gente não pode viver nesse engodo dessa mentira. Aquele que está em pé,
Cuide para que não caia. Se você está em pé, não ache que você é o campeão do planeta Terra de ficar em pé. Se você está em pé, não ache que é porque você realmente é o bonzão, a bonzona que consegue tudo. Se você está em pé na sua família, se você está em pé na sua vida profissional, se você está em pé na sua espiritualidade, se você está em pé em todas as áreas da sua vida, cuidado para não idealizar esse estar em pé, esse lugar. Porque quem está em pé tem que tomar cuidado, porque pode cair também. Porque acreditar que você consegue ficar em pé o resto da tua vida sem nunca cair, é mentira, é um engano, é uma falsidade, é uma idealização, é uma mentira colossal que você contou para você mesmo e você acreditou. E quanto mais você conta essa mentira para você e você acredita nela, pior a coisa vai ficando. Porque quem idealiza, além de viver numa mentira, começa a ter o risco gigante de viver a experiência da frustração. Olha, hoje é CR na veia aqui, hein? Chegar na segunda-feira amanhã vale a pena para você. Quando você vive essa mentira da idealização, essa mentira colossal contada para si mesmo em que você acredita, você está correndo um grande risco de se frustrar. Porque mais dia menos dia, você vai encontrar com Jesus e Ele vai dizer para você que antes que o galo cante, você vai trair Ele. Mas dia menos dia, você vai se deparar com Jesus dizendo para você, olha, você não é o pai que você achou que você era. Mas dia menos dia, você vai se encontrar com Jesus dizendo, olha, calma. Você não tem a vida espiritual que você acha que você tem. Mas dia menos dia você vai se encontrar com Jesus e Ele vai dizer, olha, calma lá. Você não tem a vida familiar que você acha que que está na tua cabeça aí não. E quando isso acontece na vida de alguém que idealizou, porque a idealização, vocês já perceberam que não é qualquer expectativinha não, é uma enorme expectativa que você coloca em um elemento, em alguma coisa, na mentira colossal que você acredita. Quando vem a frustração e você se depara que você não é o que você achou que você era, o capote é gigantesco. É gigantesco. E foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Porque de fato chegou um dia que antes que o galo cantasse, ele negou Jesus 3 vezes. E lá em João 21, se você quiser avançar algumas páginas, João 21, de 2 a 3, vai dizer que depois já da ressurreição de Jesus, olha onde o Pedro, junto dos outros discípulos estão. Estavam juntos, Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Nós também vamos com você, disseram. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Isso aqui, gente, é frustração pura. Imagina você caminhar 3 anos com Jesus de Nazaré, na expectativa de ser um discípulo, um apóstolo, aprender com Jesus. Você acreditou naquela mensagem, você acreditou no seu mestre. E aí você cometeu o engano de idealizar o seu papel naquilo, acreditando que você seria a pessoa que iria com Jesus até o final, que ia morrer com Ele, que ia dar a vida por Ele. E aí você cai na real, que você negou. Você negou Jesus. Não teve coragem de ir até o fim, se escondeu, ficou com medo e se deparou consigo mesmo. Aí a crucificação acontece, Jesus ressuscita, e onde estão aqui os discípulos e Pedro? Voltaram a pescar, porque lá no começo da história, do chamado desses discípulos, eles estavam onde? Pescando. Lembra? Venham, eu vou fazer vocês agora pescadores de homens. E agora, no final da história, eles voltaram a pescar. Frustração, tristeza, decepção.
A puxada de tapete existencial na alma do Pedro foi tamanha, que ele não viu alternativa nenhuma a não ser voltar para a velha vida, porque aquele sonho, aquela ideia, aquela idealização acabou. Esse é o risco que todos nós aqui corremos. Quando você idealiza o papel que você tem na sua família, a sua própria família, o seu trabalho, a tua igreja, a sua profissão, tudo aquilo que é a sua vida, quando você idealiza e você se depara com a realidade, o capote pode ser tão grande que você não vai ter força, sustentação para continuar caminhando de maneira adequada. O tombo, ele é tão catastrófico que a nossa alma fica dilacerada numa tristeza profunda. Porque você não cadenciou a coisa. Você não, eu dou a minha vida pelo Senhor. Calma, Pedro. Calma, Pedro. É muita pressão que está sobre as suas costas. Calma, esse peso não pode. Calma, Pedro, menos. Portanto, irmão, irmã, não idealize, porque a pressão da idealização sobre você, a pressão que você vai sofrer, pode te levar a uma tristeza profunda na tua alma, a uma dor difícil de você lidar, a um tipo de crise permanente, a uma ansiedade gigantesca. Cuidado para que você não se coloque num lugar em que você corra o risco de experimentar essa frustração na sua vida, porque isso vai te machucar, isso vai te desestabilizar, isso vai te tirar do eixo, isso vai chacoalhar o barco da tua vida, isso vai prejudicar a tua família, isso vai prejudicar a tua profissão, isso vai prejudicar a tua mente, isso vai prejudicar a tua alma. Cuidado para você não ser levado por essa rota da idealização, porque você corre o risco de experimentar esse esmagamento na alma, no momento em que você descobrir que você não é tudo aquilo que você achava que você era. Pare de idealizar. Pare de idealizar também, porque Deus, Ele deseja mexer no meu e no seu coração. Deus, Ele deseja trabalhar na nossa vida. Deus, Ele deseja acessar coisas em nós que às vezes só Ele conhece. E quando a gente idealiza a nossa própria vida, a gente acha que a gente é tão bom, que a gente é tão perfeito, que a gente é tão santo, que a gente está tão pronto, que a gente está tão preparado, que a gente não se abre para esse agir de Deus. E aí, em meio à frustração, a gente foge de Deus, a gente se esconde de Deus, a gente vai pescar. Porque a idealização nos leva para essa armadilha. Mas saiba, meu irmão, você não está aqui ouvindo essa mensagem, você não está aqui seguindo Jesus, você não está aqui vivendo a experiência de ser igreja, a gente não está aqui de uma maneira estática, nós estamos aqui de uma maneira dinâmica, tem coisas acontecendo na sua alma, na minha alma, dominicalmente, semanalmente, porque Deus tem sempre o que trabalhar em mim e o que trabalhar em você. Mas quando a gente idealiza, a gente se trava para esse trabalhar de Deus. Quando a gente idealiza, a gente se machuca tanto, se frustra tanto, nesse capote que a gente leva quando a gente descobre que a gente, ao invés de dar a vida por Jesus, a gente nega Ele, e a gente perde a oportunidade daquilo que Deus está querendo fazer na minha vida e na sua vida. Portanto, quando Deus olha para mim e para você nessa noite, Ele não olha o André do jeitinho que ele é e fala assim, tá bom. Não, Ele olha para mim, Ele olha para você e fala assim, tenho que melhorar, tenho que ajustar, tenho que ser feito. Mas para esse trabalhar de Deus, para a gente crescer espiritualmente, para a gente amadurecer espiritualmente, para a gente se tornar o ser humano que Deus quer que nós sejamos, a gente tem que se desarmar, se abrir para o trabalhar do Espírito em nós.
Pedro passou por um processo muito difícil para ele poder ter essa abertura. Lá em João 21, 17, depois que eles voltam para a pesca e Jesus vai ter um diálogo com esse Pedro, frustrado, decepcionado, triste. E Jesus, ele vai agir, vai falar com Pedro, como se Deus tivesse pegado um anzol e tentado colocar na alma do Pedro, que está afundada na frustração, e trazer essa alma à tona para respirar. Lembra que a gente canta essa canção? Que Deus traz, estende a mão e traz a gente à tona para respirar. Aqui o problema é que não é a gente que está submergindo, ali fisicamente. É a nossa alma que está imersa na frustração. E Jesus, sabendo da alma frustrada do Pedro, decepcionado consigo mesmo, porque ele acreditou no engodo que ele inventou na cabeça dele, Jesus vai ter uma conversa com ele. E aquele diálogo que com certeza você já ouviu algum sermão sobre: Pedro, tu me amas? E Pedro vai responder para ele assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. Só que ele responde, o texto dá a entender para a gente, que ele responde não com o tipo de amor que Jesus está perguntando para ele. Ele responde de uma outra maneira, num outro tom, de uma outra forma, porque ele já não tem mais coragem de ficar, querendo aparecer lá como bonzão para Jesus. Ele já sabe que ele não ama tanto Jesus assim como ele achava que ele amava. Pedro, tu me amas? Senhor, olha o que aconteceu. Tu sabes que eu te amo, Mas não é com esse amor que você está achando que eu amo. É com o amor que eu tenho aqui. Senhor, aí Jesus vem de novo, fisgando a alma do Pedro para trazer ela à tona. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. E a terceira vez, pela terceira vez, a partir do 17, pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de Jonas, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabe que te amo. Jesus lhe disse: cuide das minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. O que Jesus está tentando fazer aqui é salvar o Pedro do mar de frustração que ele está vivendo, trazendo a alma dele à tona novamente para a realidade, para uma realidade real, para uma realidade concreta, para uma realidade em que ele começa a tomar consciência de que ele não é quem ele achava que ele era, para daí sim ele se tornar alguém apto dentro do reino de Deus para poder apacentar o rebanho que Jesus tem para ele. Somente quando Pedro cai na real, se entristece, percebe que ele não é tudo aquilo que ele achava que ele era, é que ele se torna alguém maleável, para que Deus pudesse usá-lo da maneira como Deus queria. Irmão, irmã, amolece teu coração nessa noite. Amolece teu coração nessa noite. Jesus está dizendo para você: você me ama, você me ama. Você me ama. Jesus está fazendo 3 perguntas para a gente, repetidamente, querendo tentar acessar esse lugar de frustração que você está, para te trazer para a luz, para te trazer para fora, para te trazer, de dentro dessa mentira, dessa frustração, dessa decepção, para você começar a perceber quem você realmente é. Porque somente quando a gente é diante de Deus, o nosso eu verdadeiro, escancarado, limitado, humano, sincero, honesto, é aí que Deus começa a poder trabalhar no nosso coração e no nosso interior. Quando a gente está com a capa de um eu falso, Deus não consegue acessar. Mas Deus está a todo momento, Jesus está a todo momento dizendo para mim e para você, nas frustrações da nossa vida,
André, tu me amas, André, tu me amas, André, tu me amas. Até a hora que tem que cair a minha ficha e eu falar assim, Senhor, de novo, tu sabes que eu não sou tudo isso. Tu sabes das minhas limitações. O Senhor sabe das minhas dificuldades. O Senhor sabe onde que eu estou, Senhor. E aí vem Deus e diz para nós, pecadores, seres humanos, limitados, cuide das minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. Somente quando a gente experimenta essa experiência de encontrar com Jesus e deixar Ele acessar esse lugar obscuro do nosso interior, vergonhoso, de frustração, de tristeza, é que Deus começa a trabalhar em nós para que nós possamos ser aquilo que Ele quer que nós sejamos. Somente aí Deus começa a mexer no meu e no seu coração. Qual a tua frustração nessa noite? Qual a mentira colossal que você acreditou e que você caiu, que você contou para você mesmo e você descobriu que não era a verdade? Qual que é a frustração que você está lá parado, navegando nela, curtindo ela e não consegue sair daí? Eu estou aqui para te dizer, para você parar de idealizar e para nessa noite você abrir o teu coração para que Deus possa trabalhar em você do jeito que você é. Mas essa é a noite para você chegar diante de Deus e dizer para Ele quem você é. Fala para Ele quem você é. Diz para o Senhor o que está acontecendo com você. Fala para o Senhor, se apresenta para Ele com o seu eu verdadeiro. Tira as máscaras. Esquece as mentiras. Esquece as idealizações. Se coloca diante do bom pastor e deixa Ele acessar teu coração nessa noite, meu irmão. Porque Deus não quer que você fique nessa frustração, nesse poço sem fundo. Deus deseja chegar com a luz, para você poder se transformar, quem sabe num pastor de ovelhas, mas principalmente em um ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus, que Ele deseja que eu e você sejamos. Pare de idealizar, pare de viver uma mentira, comece a viver a realidade. Pare, meu irmão, de forçar a barra, para você ser aquilo que você não consegue ser. Pare de acreditar nessa mentira colossal que você contou para si mesmo. Se desarme, diminua a pressão sobre você. Vocês sabem, queridos, que o Evangelho não é algo que a gente experimenta um dia num culto. O Evangelho, viver o Evangelho, seguir Jesus, é uma caminhada que dura toda a nossa vida. E se eu fosse dizer para vocês assim, com todo o esforço, para tentar deixar da forma mais claro, o que significa caminhar com Jesus, eu diria para vocês o seguinte, que é você caminhar com Deus, que vai te ajudar a descobrir quem você realmente é. Quem você realmente é. Somente quando a gente descobre em Cristo Jesus quem nós verdadeiramente somos, é que a porta da esperança se abre para nós podermos experimentar a transformação real e consistente que Deus tem para fazer em nós. Viver o Evangelho é viver uma aventura de descobrir quem nós realmente somos. Porque eu e você não somos esse Pedro aí, com essas falas muito loucas. Eu vou morrer pelo Senhor. Eu vou ser esse super pai, eu vou ser essa super mãe, eu vou ser esse super filho, eu vou ser esse super pastor, eu vou ser esse super crente. Eu vou viver essa super vida espiritual. Calma lá, baixa a expectativa, pisa no chão, começa a se mostrar para Deus o seu verdadeiro eu. Começa a refletir sobre quem você realmente é. E aí o Evangelho se torna aquilo que ele tem que ser em nós. Uma jornada leve,
em que a gente vai se tornando cada dia mais liberto, em que a gente vai se tornando cada dia mais próximo do eterno, em que a gente vai vivendo dia após dia a transformação graciosa que Deus tem para cada um de nós. A gente vai experimentando aquilo que está no Novo Testamento de glória em glória. A gente vai caminhando e se tornando esse filho, a estatura do Filho de Deus que a gente tem que ser ao longo da nossa caminhada, mas tudo isso a partir do nosso eu real, não de um eu falso, não de uma mentira, não de um engano, não de uma falsidade, não de uma mentira colossal que a gente contou para nós mesmos e que a gente acreditou. Nessa noite, irmão, irmã, nessa noite, você tem a chance de ouvir de Jesus aquilo que Pedro ouviu lá atrás. Eu não sei se você vai negar Cristo 3 vezes antes do galo cantar. Mas cada um de nós, nas nossas próprias histórias, a gente tem uma puxada de tapete para levar da boca de Jesus. E graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus, que sem milindres, mas com uma firmeza santa e amorosa, Ele vem e tira o nosso cavalinho da chuva dessa idealização mentirosa que a gente inventou. Quando isso acontecer com você, talvez esteja acontecendo agora, enquanto eu prego, talvez o Espírito Santo está fazendo isso, não se entristeça. Se entristeça. Saiba que você está tendo a oportunidade de experimentar algo da parte de Deus que vai mudar a sua vida de maneira consistente e para melhor. E certamente é a partir desse lugar que Deus vai usar a sua vida e a minha vida. Não sei se para apacentar o rebanho de Jesus, mas Ele vai usar você no reino para você ser aquilo que Deus viu lá na eternidade que você seria. Baixe sua cabeça, todo respeito, se curve diante do Senhor. Ó, Pai amado, tem misericórdia de nós, Pai. Nós somos pecadores, somos muitas vezes, Senhor, ingênuos como Pedro, de acreditar, Senhor, em coisas que a gente idealizou, em coisas que a gente inventou, em padrões inatingíveis de se alcançar, idealizações de heróis da fé que na verdade nunca existiram, Senhor. Nos perdoa por isso. E nessa noite, Pai, de maneira amorosa, a gente clama ao Teu santo nome e ao Teu Espírito Santo para vir ao encontro das nossas almas, Pai. Nos encontrar, talvez nas nossas pescarias, nos encontrar nesses quartos escuros que a gente está trancado na nossa depressão por saber que toda a nossa expectativa foi frustrada. Pai amado, a gente quer abrir essa porta para o Senhor entrar. A gente quer pedir para que o Teu Espírito Santo venha falar conosco. A gente quer ouvir a Tua voz dizendo para cada um de nós: Tu me amas, Tu me amas, Tu me amas. Porque a gente sabe, Senhor, que só ouvindo essa voz, a gente vai poder experimentar a cura que o Senhor tem para nós. Senhor, manifesta a Tua cura para os Teus filhos e filhas nessa noite. Senhor, fala forte ao coração de cada pessoa que está frustrada, porque não é o que gostaria de ser. Traz um bálsamo, Senhor, sobre cada um desses.
para que eles possam experimentar do teu afago, do teu amor, da tua cura, do teu renovo, da tua leveza. Tira das nossas costas o peso que nós mesmos colocamos. Peso dessa mentira colossal que a gente acreditou. Tira esse peso, Pai. Coloca o teu fardo, porque o teu fardo é leve, ele é suave. E Deus, nos conduz, Senhor, por um caminho em que a gente possa se conhecer. Senhor, conforme a gente descobrir quem a gente realmente é, se abrir para o teu toque de amor, nos curando e nos sarando, Pai, usa as nossas vidas para apacentar o teu rebanho, não de uma maneira altiva, idealizada, arrogante, de quem acha que é o melhor do mundo porque está de pé, mas pela tua graça e tua misericórdia, nos ajuda a levantar os fracos, nos ajuda a dar esperança para os frustrados, nos ajuda a dar alegria, Pai, a alegria do teu evangelho para os tristes, para os abatidos. Nos ajuda, Senhor, a experimentar essa cura comunitária na nossa igreja. Pai, fala conosco. Senhor, fisga a nossa alma. Como diz o salmista, Senhor, ó minha alma, por que estás tão abatida? Traz cura para o teu povo, leveza na caminhada, Senhor, e óleo derramado sobre essa alma abatida, para que essa alma seja sarada, e para que a gente se humanize, e acorde desses sonhos tão nefastos para o nosso ser. Obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor está fazendo isso agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém.